O texto diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Bendizemos porque nós estamos aqui reunidos como igreja, como família de Deus, como povo de Deus. Povo que foi comprado, povo que foi, Senhor, eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Ti. Queremos te pedir nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor use a palavra pregada, Senhor, para abençoar os Teus filhos, Pai. Deus, abre o entendimento dos Teus filhos, Pai, para que a palavra de fato encontre um terreno fértil, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um terreno fértil onde a palavra será semeada e que essa palavra semeada possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai, mas frutos que nos venham a edificar a nossa vida, Senhor, nos fortalecer, Senhor, nos animar para a nossa caminhada com o Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vocês sabem que esse texto é uma resposta de Pedro que ele está dando aqui a uma acusação. Essa resposta, ela é dirigida aos irmãos e não mais aos falsos mestres. Mas como havia, querido, na igreja uma acusação de que a doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo não era verdadeira, Pedro responde, nós falamos isso semana passada, responde a esses irmãos apontando o equívoco deles, o erro deles, mas da mesma forma que havia entre os incrédulos, ou os falsos mestres, os falsos profetas, essa questão, querido, até mesmo para motivo de escárnio, havia também entre os irmãos, eu vou falar disso mais tarde, havia entre os irmãos dúvidas com relação a essa doutrina. E então Pedro se dirige a esses irmãos para dar a eles uma resposta. Ele deu uma resposta aos falsos mestres, aos escarnecedores. Nós vimos isso na semana passada. Do versículo 3 até o 5, Pedro dá uma resposta a eles. Agora, Pedro se volta para os irmãos e dá a eles uma resposta. Irmãos, eu queria que você fizesse um esforço, que você pedisse graça ao Senhor para tentar compreender o que Pedro está dizendo aqui, tá bom? Então vamos nos ater aqui ao nosso texto. Bom, na semana passada, e me permita fazer uma recapitulação bem rápida, tá bom? Nós vimos na semana passada, querido, a maneira como Pedro lidou com o escárnio dos falsos mestres, dos falsos pastores. Em primeiro lugar, ele lidou com os irmãos, chamando a atenção dos irmãos para 3 coisas. Tá? Eu não vou citar o texto, mas isso está no versículo 1 e 2, basicamente, tá bom? Ele diz o seguinte, olha, ele chama a atenção dos irmãos para as palavras dos profetas no Antigo Testamento, ele chama a atenção dos irmãos para as palavras do Senhor Jesus Cristo e chama a atenção dos irmãos também para as palavras dos apóstolos a respeito dessa doutrina, tá bom? É o que ele faz. Eu vou deixar o texto aberto aqui, porque se eu precisar do texto, eu já uso ele, tá? 3, isso. Bom, então ele chama a atenção desses irmãos para isso, para aquilo que estava escrito no Velho Testamento, para as palavras do Senhor Jesus Cristo e para as palavras dos apóstolos, né? Ele traz uma palavra para esses irmãos nesse sentido. Olha, por mais que estejam escarnecendo, por mais que estejam acusando a gente, eu quero que vocês saibam que isso é verdade. E é verdade porque está escrito no Velho Testamento, é verdade porque o Senhor Jesus pregou sobre isso, e é verdade porque os apóstolos também pregaram a respeito disso. Uma vez que ele fez isso, irmãos, ele apontou para os escarnecedores e o escárnio deles quanto à veracidade da palavra de Deus, mas de maneira específica quanto à veracidade dessa doutrina a respeito do dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus, do dia do juízo. São muitos os nomes que são dados na Bíblia para isso, tá bom? Ele disse que os escarnecedores são pessoas que andam segundo as suas paixões. Isso tem muito a ver com aquilo que foi pregado no capítulo 2, né? Nós vimos isso.
E ele chama a atenção para o escárnio. O escárnio era o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Era quase que um desafio. E eles faziam isso provocando, zombando, escarnecendo, na verdade. Cadê Jesus que não voltou ainda? Vocês estão pregando aí há 30, quase 40 anos que ele vai voltar a qualquer momento, mas ele ainda não voltou, na verdade. E esse era o escárnio. E olha a acusação. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles vão mais longe, irmãos. Eles não só dizem que Jesus não voltou e não vai voltar, como eles dizem assim, olha, Deus nunca interviu sobrenaturalmente na vida da humanidade. Deus nunca interviu na história da humanidade. E aí Pedro traz uma resposta, irmãos, bem interessante. E aqui está. Quando Pedro se dirige a esses irmãos, respondendo à acusação que é feita, Pedro diz a eles que primeiro, ele faz uma acusação que é de que o esquecimento deles é proposital, né? Aí eu vou ler o texto para mostrar para vocês do que Pedro está falando, quando ele diz que o esquecimento é proposital. O texto diz assim, capítulo 3, versículo 5 do 2 Pedro. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, o esquecimento proposital desses irmãos primeiro, que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. A acusação nunca houve uma intervenção divina na história da humanidade. E Pedro está dizendo, vocês estão mentindo. Vocês esquecem propositalmente isso. Ele passa a mostrar, sim, houve uma intervenção. Deus criou os céus e terra pelo poder da sua palavra. Depois, Pedro diz assim, olha, vocês esqueceram propositalmente que Deus destruiu a humanidade através das águas do dilúvio. E depois ele diz assim, olha, vocês fingem não saber e haverá um juízo, um dia de juízo final sobre a humanidade. E eles fazem isso, querido, escarnecendo desse dia. Então, veja, a mensagem vai haver um dia em que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai julgar a humanidade. Não só há um apontamento para essa verdade pregada no Velho Testamento por Jesus e pelos apóstolos, mas como há uma sequência dessa mensagem que aponta para o futuro, quando o Senhor Jesus Cristo vier uma outra vez. E aí Pedro cita o texto. Ele diz assim, olha, pela mesma palavra em que foi pregada pelos apóstolos, que vai haver um dia de juízo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, que um dia foram criados pelo Senhor, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então Pedro reafirma a doutrina. Vai haver um dia de julgamento. O Senhor Jesus vai voltar e quando ele voltar, ele vai julgar essa terra. Bom, querido, o que nós temos aqui agora, nos versículos 8 e 9, é uma resposta do apóstolo Pedro aos irmãos quanto a aparente, sempre vou me referir a isso, quanto a essa aparente demora da volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro está respondendo a esses irmãos, está dando a eles satisfação disso. É lógico que isso nos leva a deduzir, querido, que havia um questionamento legítimo quanto às doutrinas bíblicas, principalmente essa que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Então, ouça bem o que eu vou te dizer aqui, irmãos. Olha, um crente não pode ter dúvidas quanto a algumas doutrinas. Isso não é verdade, irmãos. Pode. Deve. Se ele é um crente que pensa... Veja só, se você leu o Novo Testamento, principalmente as cartas, você vai perceber uma coisa. Para os apóstolos, a volta do Senhor Jesus Cristo era uma coisa iminente, que poderia acontecer a qualquer momento, a ponto de eles chegarem a orientar as pessoas no que diz respeito até mesmo ao casamento. Não case. Não se case, entendeu? Você vai deixar de servir a Deus para poder se dedicar ao marido ou à esposa. Não, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, o Senhor está tão às portas, que é melhor que você não case, na verdade, para que sirva melhor o Senhor. Então você vai perceber, querido, no ensino dos apóstolos, que para eles essa volta era iminente.
A acusação aqui já se passaram quase 40 anos e ele não voltou. Agora imagine nós, em pleno século 21, 2000 anos depois desses apóstolos, tendo que responder a isso. Ah, mas ele não está para voltar? É o que a Bíblia ensina. Mas já são 2000 anos que a igreja espera e nada. Como é que nós respondemos a isso, irmãos? É nesse sentido que Pedro escreve esses versículos 8 e 9. E lembre-se, é uma resposta de Pedro para a igreja e não para os escarnecedores. Ele já respondeu aos escarnecedores. Agora ele está se dirigindo à igreja. Há uma dúvida no coração da igreja, talvez até mesmo pela acusação permanente, constante dos falsos mestres, né? Isso tenha gerado temor no coração. Então Pedro dá uma palavra para a igreja. Irmãos, se você compreender isso, eu garanto que, pelo menos nesse aspecto, você vai ver um pouco mais tranquilo, entendeu? Quer queira, querido, quer não, nós precisamos de algumas respostas, irmãos. Imagine hoje alguém escarnecendo a igreja por causa dessa doutrina. Como é que nós responderíamos a alguém? E, repito, querido, um homem sem conhecimento de Deus, sem um entendimento da doutrina, ele tem todo o direito, irmãos, de questionar e às vezes de escarnecer. Porque, afinal de contas, já se passaram 2000 anos. E Jesus não voltou ainda, irmãos. Então vamos ler o texto mais uma vez? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa é a primeira resposta, uma espécie de resposta geral. Agora ele vai detalhar um pouco mais. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro aqui, querido, ele aponta 3 justificativas para essa aparente demora no retorno do Senhor Jesus Cristo. 3 justificativas. A primeira, e veja, eu vou responder praticamente com as palavras de Pedro, para que fique mais claro a vocês que eu não estou inventando as respostas, mas é o próprio Pedro que está respondendo. Então a primeira justificativa é essa. Ele diz àqueles irmãos que eles não devem se esquecer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O texto é muito claro, irmãos. Não, amados, não, vocês não devem esquecer do quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele está citando aqui o Salmo 90, irmãos. Ele está citando o Salmo 90, tá? Lloyd Jones, comentando sobre essa questão, ele diz que esse capítulo aqui, irmãos, quando a gente lê esse capítulo, nós somos confrontados por 2 possíveis posições. A primeira é, nós podemos aceitar as ideias dos homens e as suas filosofias, as suas tentativas de entender a história, de explicar a história e até mesmo, irmãos, de tentar adivinhar o futuro, né? O futuro do mundo. Isso acontece, vocês sabem, há muitos profetas falsos aí que tentaram adivinhar o fim do mundo, essa coisa. Há filmes, há livros, na verdade, que contam isso para nós. Essa é a primeira perspectiva. É você dar ouvidos ao homem. Entendeu? As filosofias, as tentativas humanas de tentar responder isso. A segunda, irmãos, a segunda posição é você pode crer ou confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, de fato, nós só temos essas 2 posições. Ou uma tentativa humana de responder com relação ao mundo, ou tentar compreender o mundo e o que vai acontecer depois, ou então nós nos apegamos ao que está escrito na palavra de Deus. Não há outro meio termo aqui. Você opta, né, em quem você vai crer. O que Pedro quis dizer aqui, irmãos, ao afirmar que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. E a resposta de Pedro é simples. Você precisa entender isso, irmãos. E essa é a primeira resposta. Deus é soberano sobre o tempo. E a sua perspectiva quanto ao tempo
é radicalmente diferente da nossa. Nós temos uma perspectiva de tempo e nós chamamos isso de cronologia. Né? Cronologia tem a ver com relógio, com datas, com calendários. É assim que nós encaramos o tempo, mas não é essa a perspectiva de Deus sobre o tempo. Isso significa, querido, que Deus não considera o tempo com base em padrões humanos. É simples isso. Quando ele diz um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, ele está dizendo assim, olha, se você quer entender Deus, esqueça a ordem temporal em que você vive. Não olhem para essas palavras com perspectivas humanas, baseadas em cronologia humanas. É por isso que há tantos erros, irmãos. É por isso que há tantos erros com relação a essa tentativa de marcar uma data para Jesus voltar. Se você pegar a história da igreja, irmãos, isso é impressionante a quantidade de vezes que homens tentaram adivinhar a data da volta de Cristo, marcaram datas. Homens de Deus sérios foram levados a isso porque não conseguem compreender, querido, que uma é a perspectiva de Deus, a perspectiva é eterna. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Isso não faz diferença para Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, olha, o tempo para Deus é irrelevante, irmãos. Irrelevante. Essa é a primeira resposta de Pedro. Deus é eterno, irmãos. E a ordem eterna é diferente da temporal. Então eu posso concluir que, de acordo com os padrões divinos, não há demora. Mas, escute isso, se há demora para a mente humana, então ela vem com um propósito específico. E Pedro coloca isso, irmãos. Ele diz assim, olha, ele é longânimo. Veja, eu estou dizendo que não há demora no plano de Deus. Mas se nós, com a nossa perspectiva, porque não conseguimos alcançar a perspectiva divina, então se nós queremos uma justificativa para isso, a justificativa Pedro diz, é porque Deus é longânimo. Por que está demorando então? É porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Pedro está dizendo isso? Porque os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores estavam escarnecendo disso. Então Pedro coloca o seguinte, olha, entenda uma coisa, Deus é eterno. Ele não lida com o tempo como nós lidamos. Mas se você quer lidar com o tempo por essa perspectiva humana, então encare dessa maneira o assunto. Ainda não voltou porque Deus está sendo paciente, esperando que alguns sejam salvos. Essa é a primeira resposta, irmãos. O que Pedro está dizendo aqui é que o tempo como nós o conhecemos, ele é irrelevante diante de Deus. Irmãos, leia a Bíblia, irmãos, para você perceber uma coisa. Deus chama Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Depois o Senhor aparece e diz, vou te dar um filho. Tu vai ser pai de gerações, de multidões. E Abraão sai nessa esperança. Só que os anos vão passando, irmãos. 1, 2, 5, 10... 15, 20, e nada da promessa se cumprir. Por quê? Porque ainda não é o tempo de Deus. Abraão está lá, entendeu? Eu gosto de uma história, irmãos, que me deixa chocado, espantado, mas reflete isso. Samuel diz para o rei Saul, não vai para a guerra enquanto eu não chegar para oferecer o sacrifício. Chegou o dia da guerra, irmãos, o dia marcado. E o dia começa a avançar, os inimigos começam a se aproximar, os soldados de Saul começam a se esconder nas cavernas, nos montes. E o dia está finalizando e o profeta não chegou para oferecer o sacrifício. Saul, desesperado, pega o boi e sacrifica. Quando ele termina de fazer o sacrifício, o profeta chega, irmãos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus manda ungir, o profeta Samuel ungir Davi como rei. Ele vai lá na casa de Jessé, unge Davi, rei de Israel, na frente dos seus irmãos. Foi ungido. A partir daquele momento ele é rei diante dos olhos do Senhor. Só que da unção, irmãos,
até o dia em que ele de fato assume o trono, passaram-se alguns anos, e alguns anos muito turbulentos na história de Davi. O tempo não é o nosso, irmãos. É importante que você tenha consciência disso. O tempo como nós conhecemos, ele é irrelevante diante de Deus. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Deus não está preocupado com o nosso tempo. Agora veja, irmãos, toda essa questão, queridos, sobre tempo e eternidade, nos leva a uma temática muito importante, conhecida como cronologia divina, querido. Escute isso. Sabemos que Deus, mesmo sendo eterno, ele age, planeja e interfere no nosso mundo. A questão é, quando Deus faz, quando ele faz e o que determina a ocasião da interferência de Deus nesse mundo. Veja, eu quero chamar sua atenção para dizer o seguinte: não é datas cronológicas, o que leva Deus a agir não é isso. Escute, irmãos. Alguém disse, querido, que o nosso problema quando começamos a pensar em tempo, em cronologia, é que pensamos em relógios, calendários, em semanas, meses e anos. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Quando Deus age, quando é que ele interfere na verdade? Deixa eu te mostrar uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que o agir de Deus no nosso mundo não tem a ver com cronologia, mas com a condição moral das pessoas. Deixa eu te mostrar rapidamente, irmãos. Gênesis 6. A partir do versículo 5, escute isso, olha, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do campo, porque eu estou triste por havê-los feito. Sabe o que ele está dizendo? Aquela geração, ela atingiu o limite da maldade. E porque ela atingiu o limite da maldade, a consequência foi o juízo de Deus. Então, o que trouxe o juízo de Deus sobre aquela geração não foi uma data marcada no calendário, mas a condição moral daquelas pessoas que fez com que Deus entrasse em juízo com aquela geração. Agora, olha, irmãos, Gênesis 15, versículo 16. Esse é um texto muito interessante. Isso aqui é Deus falando com Abraão. Ele está dizendo para Abraão o seguinte: olha, Abraão, depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. O que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo: eu vou dar essa terra para vocês, aos teus descendentes, mas aquele ainda não era o tempo do cumprimento dessa promessa. E por que ainda não era o tempo do cumprimento? Porque ainda aquela geração, aquele povo, não tinha atingido o limite da sua maldade, irmãos. É por isso que aí Deus dá um filho, dá Isaac, depois dá Jacó, vem as 12 tribos, né? Depois Jacó desce para o Egito, fica 430 anos no Egito, e aí agora o Senhor vai tirar o povo do Egito e vai levar para a terra prometida. Irmãos, quando você vê na Bíblia Deus mandando destruir nações, matando criança, velho, mulheres grávidas, tudo mais, você olha assim, mas Deus é um Deus... Muita gente pensa assim, olha, o Deus do Velho Testamento é um Deus muito carrasco. Não, querido. Por que Deus mandou fazer aquilo? Porque aquele povo tinha atingido o limite da sua maldade. Há um ponto, querido, Deus estabelece que a maldade humana só pode chegar a determinado ponto. Quando a maldade humana atinge essa medida estabelecida por Deus, então Deus entra com juízo sobre esse povo. Isso está na história do próprio povo de Israel 2 vezes, irmãos. Eu vou falar sobre isso. 2 vezes, irmãos. 2 vezes.
Quando o povo foi levado cativeiro para a Babilônia, eles foram porque eles atingiram esse limite, entendeu? Eles atingiram essa cota de maldade, irmãos, de rebelião contra o Senhor. E o Senhor quase que dizima a nação de Israel, deixando apenas um remanescente. Agora veja, 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 14, também é um outro texto muito interessante. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Paulo falando à igreja de Tessalônica, e ele está dizendo assim, olha, irmãos, vocês aí de Tessalônica, vocês se tornaram imitadores da igreja da Judéia, a igreja dos judeus. Né? Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Agora escute, dessa forma, ele está se referindo aos judeus. Eles vão completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira de Deus. O ano 70 da história diz que um imperador romano entrou na nação de Israel e quase que dizima toda a nação, irmãos. Sabe por quê? O limite da maldade deles a maldade deles tinha alcançado o seu limite. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Pense em Sodoma e Gomorra, irmãos. A mesma coisa, irmãos. Então, deixa eu concluir esse pensamento sobre a irrelevância do tempo para Deus. A mensagem para nós parece ser esta, irmãos. O que é muito mais importante do que qualquer data particular é o estado e condição do mundo atual. Pois as Escrituras deixam muito claro que antes do fim haverá uma terrível apostasia. Novamente, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro está dizendo, esse dia de juízo vai acontecer. E não são datas, porque as pessoas começam a fazer contas, a associar alguns personagens históricos com o anticristo, e começa nessa loucura, irmãos, e foi marcando. Pedro está dizendo assim, olha, esqueçam isso. Não tem nada a ver com isso. Deus julga baseado na condição moral. E deixa eu te mostrar uma coisa que descreve bem o tempo em que acontecerá a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Lucas 18, versículo 8 diz assim, eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Está falando aqui sobre oração e tudo, mas olha só, irmãos, a questão pergunta o Senhor Jesus, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará ele fé na terra? O que o Senhor está dizendo aqui? Que o período que antecederá a volta do Senhor Jesus Cristo será um período de muita apostasia, irmãos. A ponto do Senhor perguntar, será que ele vai encontrar fé na terra quando voltar? Então não esqueçam datas, esqueçam essas coisas. A cronologia nossa, o que caracteriza vai ser isso aqui. Um tempo de apostasia terrível, um tempo de abandono da fé generalizado, irmãos. Isso vai caracterizar a volta do Senhor Jesus. Tá bom? A segunda, veja, vou voltar aqui para o começo, para você tentar entender. Pedro aponta 3 justificativas para essa aparente demora do Senhor Jesus. Primeiro, nós já falamos, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Em outras palavras, Deus é soberano sobre o tempo como nós já conhecemos, ele é irrelevante diante do Senhor, tá? É a primeira resposta. A segunda, irmãos, e aqui veja que coisa interessante, há uma resposta enfática de que o Senhor não está atrasado quanto ao cumprimento da promessa. Olha o versículo 9, irmãos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele está dizendo, isso não é verdade. Não está atrasado. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque alguns comentaristas chegam a afirmar, querido, que Deus está retardando o grande dia do Senhor na esperança de salvar mais algumas pessoas. A ideia sugerida por esses comentaristas
ainda que eles não explicitem isso nos seus textos, entendeu? É de que já passou o tempo da volta de Jesus, mas ele ainda não veio porque Deus está dando mais tempo para que pessoas sejam salvas. Irmãos, isso não é verdade, irmãos. Não é isso que Pedro está dizendo. Veja, ele é muito claro. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, Deus não está retardando aquilo que prometeu. Ele não está segurando a volta do Senhor Jesus como alguns pensam que ele está fazendo. Entendeu? Queridos, um dos grandes problemas com relação a esse tipo de pensamento, irmãos, é querer limitar Deus à nossa perspectiva sobre o tempo. Não dá para limitar Deus, irmãos, a nossa perspectiva. Deus é eterno, irmãos. Deus é eterno. Agora, com certeza, há um tempo determinado por Deus para a volta de Jesus, para o dia do Senhor. E com certeza também, irmãos, esse dia ainda não chegou, tá? Esse dia não chegou. Então, não cabe aos cristãos quererem adivinhar quando será esse tempo, como muitos fazem, marcando data. Muito menos cabe aos incrédulos, irmãos, escarnecerem desse dia como se ele não fosse real. O fato é, vai acontecer, só que nós não temos noção de quando vai acontecer. É o que Pedro está dizendo. Mas vai acontecer. E outra coisa, não é que o Senhor está atrasando a volta de Jesus. Não é isso, irmãos. Num aspecto, querido, Deus sempre faz as coisas no tempo dele. No tempo dele, tá? Se você pegar a história bíblica, você vai ver isso muito claramente, irmãos. Foi o Adriano que citou um dia desses aqui, o profeta Abacuque. O profeta Abacuque está lá triste por causa da nação de Israel, descambou para o pecado, está todo mundo vivendo longe do Senhor, na idolatria, na imoralidade, cometendo injustiça. E ele vai ao Senhor perguntar o que o Senhor vai fazer. O Senhor disse, não se preocupa não, Abacuque, eu vou resolver isso. Como, Senhor? Eu vou trazer os caldeus. Abacuque se desespera, irmãos. Vai trazer os caldeus, um povo mais ímpio do que a própria nação de Israel. O Senhor diz, é verdade, eu vou trazer eles. Só que depois que eu usar eles para castigar a nação de Israel, eu vou castigá-los também. Irmãos, a Bíblia é tão clara sobre isso, irmãos, que ela começa a trazer. Aí nós entramos na questão da profecia, sabe? Deus vai falando as coisas, irmãos, e vai dizendo o que vai acontecer, como vai acontecer. Pensa na vinda de Cristo, nas profecias anunciando a vinda de Cristo, irmãos. Da forma como Deus disse que faria, ele fez. Ele veio na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Nem um dia mais, nem um dia menos, exatamente quando Deus planejou. Assim também será a volta do Senhor Jesus, irmãos. Nem um dia mais, nem um dia menos. De forma alguma Deus vai retardar isso, irmãos. Essa é a segunda resposta. Ele não está atrasando, ele não está atrasado. Ele não está segurando para alcançar mais pessoas, porque aparentemente é isso que vai ser dito aqui, tá bom? E nós vamos tratar isso agora. Essa é a terceira resposta. A justificativa divina, irmãos, para a aparente demora da volta de Jesus. Qual é? Deus está sendo paciente e esperando que todos os eleitos sejam salvos. Eu vou explicar essa resposta porque eu considero ela extremamente importante, irmãos. Ouça o texto mais uma vez. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando pensamos, querido, na aparente demora para o dia do Senhor, devemos levar em consideração duas verdades bíblicas citadas aqui pelo apóstolo Pedro. Primeiro, o tempo, como nós o conhecemos, é irrelevante diante do Senhor. E segundo, nós precisamos pensar na longanimidade de Deus, porque é isso que Pedro responde para esse povo. Está demorando? Encare duas verdades. Primeiro, o tempo é irrelevante para Deus. Segundo, Deus é longânimo. Vamos, nós já tratamos da questão da irrelevância do tempo para Deus. Agora nós vamos nos ater a essa segunda parte que tem a ver com a longanimidade do Senhor. Irmãos, não está atrasado, diz Pedro, não está atrasado. A questão é que Deus é longânimo para convosco. Essa é a questão. Irmãos, a longanimidade de Deus, ela dá a ideia de alguém muito paciente, que está disposto a suportar por muito tempo o pecado antes de exercer juízo.
Isso pode ser visto, por exemplo, lá no dilúvio. Durante 120 anos, Noé pregou. 120 anos de longanimidade, ânimo longo, demorado, entendeu? Ele não quis julgar, ele foi paciente, ele esperou, na verdade, até que se atingisse o limite da sua maldade. Entretanto, irmãos, por causa dessa longanimidade divina, isso faz com que o homem pense que Deus esteja atrasado no cumprimento das suas promessas. Mas isso não é verdade, irmãos. Nós já vimos aqui que a cronologia divina ela é diferente da cronologia humana, pois Deus não age baseado no calendário humano, mas na condição da humanidade. Diante disso, como nós devemos compreender a longanimidade? Amor, atenda bem aqui, porque é importante isso aqui, é o Menezes. Pode falar. Como eu devo compreender a longanimidade de Deus, irmãos? Irmãos, escute o texto. Escute. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Veja, não é que está atrasado. É o contrário disso. E o que é o contrário disso? Ele diz, é porque Deus é longânimo para convosco. E Ele não quer que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Observe que a longanimidade aqui de Deus, irmãos, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui, querido, nós temos um texto interessante e polêmico, né? Nós temos aqui uma situação delicada, irmãos. Primeiro, aqui nós temos um motivo aparente para a demora do cumprimento da promessa. Deus é longânimo, né? Agora, esse texto ele é muito polêmico, porque há uma briga dentro do cristianismo entre arminianos e calvinistas a respeito desse tempo, irmãos, e desse texto, do significado desse texto, né, do que Pedro quis dizer com isso. Para os arminianos, eu não vou explicar aqui os detalhes aqui e só vou citar isso aqui só para você ter uma noção, porque senão eu vou gastar tempo demais. O que é arminiano, pastor? O que é calvinista? A gente, depois, talvez num outro dia, a gente fale sobre isso. Para os arminianos, irmãos, esse texto é uma prova inconteste a respeito da falácia das doutrinas da predestinação e eleição defendidas pelos calvinistas. Os arminianos dizem, olha, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Os calvinistas, veja, é engraçado, né? Na prática eu sou um calvinista, mas eu nunca defendo isso, eu nunca uso Calvino ou calvinismo para qualquer coisa que eu vá falar, irmãos. Eu creio que há, sim, um número específico de pessoas a serem salvas, que essas pessoas foram, eu vou ler esses textos depois, essas pessoas foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo, escolhidas por Deus antes da fundação do mundo para serem salvas, para viverem para Deus. Eu creio nisso. Que Cristo não morreu por toda a humanidade, como as pessoas pregam por aí. Ele morreu somente para salvar os eleitos. Creio sobre isso, defendo isso com unhas e dentes, porque esse é o entendimento que eu tenho da palavra de Deus, e eu poderia provar isso a vocês. Na verdade, quando a gente chegar lá em Romanos 8, eu vou me ater a isso assim detalhadamente, exaustivamente. Por enquanto eu não vou mexer com isso aqui agora, tá bom? Então, os arminianos chegam e dizem assim, ó, tá vendo? Esse texto prova que isso não é verdade. Deus é longânimo, porque Ele está dando tempo ao homem para que ele se arrependa e se converta. Então não é que há um número limitado. Na verdade, irmãos, isso é interessante, porque esse argumento me leva a crer mais ainda que de fato é assim que funciona. E eu vou tentar mostrar para você que é dessa forma, tá bom? Mas nós vamos esquecer aqui as nomenclaturas, arminiano, calvinista, isso aqui só como... não sei nem porque eu citei exatamente, porque eu não gosto de usar as nomenclaturas, porque eu acho que isso tira o foco das escrituras e coloca em pessoas, entendeu? Ou em algumas linhas teológicas. Eu não gosto disso, irmãos. Bom, veja, por que o Senhor Jesus ainda não voltou, se os apóstolos pregaram fervorosamente que essa volta era iminente? Essa pergunta tem que ser respondida. E Pedro responde, irmãos, Jesus ainda não voltou, porque o tempo como nós o conhecemos é irrelevante para Deus, mas ele também ainda não voltou porque Deus é longânimo. Essa é a resposta de Pedro, irmãos.
1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então é irrelevante. O tempo como nós o conhecemos é irrelevante para Deus. Mas a segunda causa é porque Deus é longânimo. Eu vou ler esse texto mais uma vez, versículo 8 e 9, e eu quero chamar a sua atenção para quem Pedro está falando, irmãos. Olha, há todavia uma coisa, amados. Pedro está falando a estas pessoas. Ele diz que não deveis... Há uma coisa que vocês não devem se esquecer, amados. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O convosco aqui são os mesmos amados do versículo 8. Ele é longânimo para com vocês, igreja. Não querendo que nenhum de vocês, igreja, pereça, senão que todos sejam salvos ou cheguem ao arrependimento. A quem Pedro está dirigindo esses versículos? Aos amados, aos irmãos a quem ele está escrevendo, irmãos. Esses irmãos também tinham dúvida quanto ao tempo da volta de Jesus. Era uma dúvida real na vida deles, inquietante, principalmente porque essa doutrina estava sendo escarnecida pelos falsos mestres. Então, Pedro já respondeu aos falsos mestres. Ele está tratando agora com os irmãos. Aí Lloyd Jones diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, embora o povo de Deus não goste dos escarnecedores, embora não faça pergunta da mesma maneira, frequentemente o povo de Deus faz as mesmas perguntas que os escarnecedores. A diferença entre o povo de Deus e os escarnecedores está na maneira pela qual eles fazem as perguntas e não na natureza das perguntas. Ele está dizendo o seguinte, a pergunta é a mesma, o que muda é a maneira de fazer a pergunta, entendeu? O escarnecedor não está perguntando porque ele quer uma resposta, ele está perguntando porque ele quer escarnecer, porque ele quer zombar. O crente não. Ele realmente precisa saber disso e nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Há coisas que são ensinadas que nós precisamos questionar para que entendamos verdadeiramente o que é dito na verdade. Bom, o que realmente me interessa aqui, irmãos, é chamar a atenção de vocês para o fato de que Pedro está, de maneira específica, falando aos irmãos a quem escreve. Grave isso. Ele não está falando para incrédulo, ele está falando para a igreja. E por que isso é importante? Porque eu quero mostrar a vocês que quando ele diz que Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, Pedro não está falando de toda a humanidade, mas somente daqueles que são descritos como eleitos de Deus. Veja se você entende, irmãos. Alguns dizem, está vendo? Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas isso não é verdade. Pedro aqui não está escrevendo para todo mundo. Aqui ele está falando especificamente para os amados. Querido, a expressão, as palavras amados, convosco, nenhum e todos aqui se referem, irmãos, aos irmãos da igreja. Aos irmãos da igreja, aos eleitos de Deus. Ele não está dizendo isso aqui, que Deus está sendo longânimo porque ele não quer que ninguém pereça. Ele não está falando da humanidade, do incrédulo, ele está falando à igreja. Aos eleitos. Deus não quer que os eleitos pereçam, que os eleitos não sejam salvos. É basicamente essa a ideia, irmãos. Deus não quer que nenhum dos eleitos se perca, mas que todos sejam salvos. O R.C. Sproul, ele chega a dizer, querido, que essa é a vontade soberana de Deus. É o querer soberano de Deus, que todos os eleitos... Pastor, mas se são eleitos não são salvos? Não, irmãos. Não, de forma alguma. Os eleitos ainda serão salvos. Alguns já são. Se você está em Cristo, você é um eleito de Deus, você já foi alcançado. Mas há outras pessoas que também podem ser eleitas e estão por aí. Entende? Eu vou te mostrar isso na Bíblia, irmãos. Vamos lá. Efésios 1, 4 e 5. Ouça isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele,
para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Observe, irmãos, Deus nos escolheu e Deus nos predestinou, é o que o texto está dizendo. Bom, agora, como essas pessoas eleitas e predestinadas serão salvas? Paulo responde, versículo 13, ainda no capítulo 1, no versículo 13. Ele diz assim, olha, por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo Jesus, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, os eleitos e os predestinados, ao ouvirem o evangelho, eles crerão no evangelho. É isso que ele está dizendo. Só para você tentar... Pensa em Paulo, irmãos. Paulo, inimigo da igreja, perseguindo a igreja de cidade em cidade, de igreja em igreja, de porta em porta, concordando com a morte, talvez até matando alguns deles. Paulo era um eleito, irmãos. Ele diz isso lá em Gálatas. Eleito, escolhido no ventre da minha mãe. Mas Paulo viveu como um ímpio, como um perseguidor do evangelho, até que o Senhor Jesus apareceu a ele e ele foi salvo. Era um eleito, mas antes de ser salvo era um inimigo da igreja. Muitas pessoas estão nessa condição hoje. Sabe uma oração que eu faço a Deus constantemente? Senhor, permita que nós como igreja alcancemos os teus eleitos que moram no Buriti. Nos leve a eles, Senhor, nos faça chegar até essas pessoas para que preguemos a elas o evangelho. Porque, irmãos, ainda falando sobre isso, Paulo está lá na cidade de Corinto e ele está pregando o evangelho, o negócio lá a barra está pesada, ele está querendo sair de Corinto porque o negócio lá está muito difícil. Um dia Deus aparece para ele à noite e diz assim, Paulo, não sai de Corinto, permanece aqui que eu vou te proteger. Mas permanece e continua pregando porque eu tenho muita gente nessa cidade. O que ele está dizendo? Eu tenho muito eleito aqui, Paulo. E esses eleitos precisam ouvir o evangelho. Então, permanece aqui, continua pregando, porque eu garanto a tua segurança. Ninguém vai te fazer mal. Essa é uma realidade que está pela Bíblia, o Novo Testamento todo, irmãos, isso. Você quer ver um outro exemplo do que eu estou falando aqui? Romanos 8, 29 e 30, irmãos. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, isso aqui é uma referência à eleição, tá bom? Conhecer antecipadamente é uma forma de falar de eleição. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora observe a sequência, irmãos. Primeiro, esses que de antemão conheceu, está falando da eleição. Agora veja, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando nós chegarmos nesse texto aqui, irmãos, em Romanos, nós vamos ficar aqui pelo menos um mês estudando esses dois versículos, sem exagero nenhum. Há uma profundidade aqui, irmãos, teológica, bíblica, que é uma coisa impressionante. Eu já preguei sobre esses versículos aqui, e eu gastei de 4 a 6 domingos pregando sobre esse texto aqui, há muito tempo atrás, entendeu? Paulo aqui, irmãos, ele está dizendo a mesma coisa que em Efésios 1. Os eleitos, os predestinados, esses eleitos e predestinados, eles vão ser chamados. Como é que eles são chamados? Pela pregação do evangelho. Eles são chamados e porque creram no evangelho, eles são justificados e depois eles são glorificados, que é o estado final da salvação. É quando nós estivermos em glória com o Senhor. Agora, ouça mais uma coisa, irmãos, para você ter uma noção do que eu estou falando. O Senhor Jesus só vai voltar quando todos os eleitos estiverem salvos. Escute isso. Romanos 11, 25 diz assim: quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte. Porém, isso vai durar somente até que o número completo dos gentios venha a Cristo. Olha que texto marcante, e coisa impressionante isso aqui, irmãos. Os judeus estão
rebeldes, se rebelaram contra o Senhor, não querem saber do Senhor, mas isso só vai permanecer, essa rebelião como nação, da nação de Israel contra o Senhor, só vai permanecer até que o número completo de gentios venha a Cristo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que há um número específico de pessoas a serem salvas. Ninguém sabe dizer quantas pessoas são, irmãos. Quando nós vamos para isso, lá em Apocalipse 7, 9, ele fala coisas assim, olha o que ele vai dizer quanto ao número. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. É uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não sabemos quanto, mas sabemos de uma coisa, irmãos. Sabemos de uma coisa. Jesus só voltará depois que o último eleito for alcançado. Esse é um ensino da Bíblia, irmãos. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos, no texto que nós estamos lendo. Você quer ver? Você quer que eu te mostre mais, irmãos? Olha só, João 10, 14, 15 e 16, olha só. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Agora ouça, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Há ovelhas fora do rebanho, mas essas que estão fora do rebanho serão trazidas para dentro, irmãos. Dentro. Sem demorar, porque nós estamos no horário aqui, irmãos. Diante de tudo que foi exposto, querido, não devemos pensar, e essa é a conclusão da mensagem de hoje. Não devemos pensar no dia do Senhor em termos cronológicos. O Senhor só virá quando todas as suas ovelhas forem salvas. E eu queria chamar a sua atenção, irmãos, para uma coisa. Há na Bíblia um convite para que nós apressemos o dia do Senhor. Interessante a maneira como Deus se expressa, né? Como a gente pode fazer isso? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Deus não vai permitir que nenhuma ovelha fique fora do seu rebanho, irmãos. Onde quer que estejam, não importa quem sejam, não importa as condições, Deus vai salvar. E Deus, Ele tem um plano para isso, é nos usar como instrumentos dele para alcançar essas pessoas. Mas quando o homem é insuficiente, irmãos, o próprio Deus vem ao encontro dessas pessoas. Olhe para Paulo. Quem era o doido que iria pregar o evangelho para Paulo? O Senhor sabia que ninguém teria coragem, irmãos. Então ele mesmo se apresentou para Paulo. Entende? Há histórias, relatos e mais relatos no Oriente Médio de pessoas tendo visões a respeito de Jesus Cristo, onde na visão o próprio Cristo anuncia o evangelho a essas pessoas. Há livros escritos a respeito disso, irmãos. Por quê? Porque não importa onde os eleitos estiverem, eles vão ouvir o evangelho e vão crer no evangelho. Eu queria encerrar essa mensagem, irmãos, de uma maneira bem positiva e ia fazer um apelo a vocês. Preguem, queridos. Preguem. Não importa se você acha que a pessoa vai acreditar ou não. Não importa se você se acha capaz ou não. Só preguem. Porque se você pregar para os escolhidos, eles vão crer, irmãos. Eles vão crer. Não quer dizer que na primeira pregação sua ele vai se converter. Não é isso. E daí a necessidade que nós temos de continuar pregando, continuar falando, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Porque às vezes você está falando para um escolhido, mas ainda não é o tempo dele, irmãos. Ainda não é o tempo de Deus na vida dele. Então nós devemos insistir na pregação do evangelho, irmãos. Esqueça datas com relação à volta de Jesus. Não fique atrás. Eu vejo as pessoas, irmãos, tanta gente marcando data, tentando adivinhar o futuro. Irmãos, esqueça isso. Concentre-se naquilo que é essencial.
Pastor, e o que é o essencial? O essencial é nós pregarmos o evangelho às pessoas. É isso que é o essencial. É isso que nos cabe como igreja, irmãos. Eu estou fazendo uma aplicação fora do contexto porque eu queria me dirigir a vocês nesses termos aqui. Pedro está consolando os irmãos. Está dando uma palavra de ânimos para ele. Uma igreja que está sendo solapada por críticas e zombarias, escárnios. Irmãos que talvez não soubessem o que responder, Pedro está dando uma resposta. Deus não lida com o tempo como nós lidamos. Ele é longânimo para salvar. Ele é paciente. E ele ainda não voltou porque ainda há escolhidos, há eleitos que ainda não foram alcançados. Pensa numa coisa, irmãos. Se Cristo tivesse voltado naquela época, nós estaríamos condenados. Você entende isso? Cabe a nós como igreja, irmãos. Cabe a nós como igreja apressar a volta de Cristo. Anunciar o evangelho às pessoas. Irmãos, eu queria que você entendesse algo. Isso não é facultativo para nós. Ah, pastor, eu não quero. Você não tem o direito de não querer, irmãos. Lembra de Jesus? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu disse para os irmãos do batismo aqui, não é que você vai ouvir falar, o Senhor diz assim, ô, Júnior, ei, Ariana. Não é isso ouvir a voz, irmãos. Ouvir a voz do Senhor é ouvir a palavra. Mas não é só escutar a palavra de Deus, irmãos. É viver a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Qual é a voz de Deus para as suas ovelhas? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você é ovelha, você vai ouvir a voz do seu pastor, querido. E você não tem o direito de se recusar a ouvir. Coloque-se pé, por favor, em nome de Jesus. As pessoas podem falarem, as pessoas podem escarnecerem, podem zombar, irmãos. Mas saiba de uma coisa. Se Cristo ainda não voltou, é porque ainda não chegou o tempo, irmãos. Isso tem que ficar... Pastor, mas já são 2000 anos, não importa. O tempo é irrelevante para Deus. O tempo é irrelevante. Deus não vê o tempo como nós o vemos, irmãos. E segundo, os eleitos ainda não foram todos alcançados. Essa é a resposta de Pedro para nós. Eu espero que isso satisfaça a gente, irmãos. E além disso, é colocar palavras na boca de Deus. Nós não podemos fazer, irmãos. Nós não podemos fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Tua palavra diz que Tuas ovelhas ouvirão a Tua voz, Pai. Eu espero que, de fato, sejamos ovelhas do Senhor e que demos à palavra a atenção que ela merece, Senhor. Como aqueles que conhecem o seu pastor, nós somos desafiados a viver pela palavra, Senhor, a obedecer a palavra, Senhor, a fazer aquilo que a Tua voz nos manda fazer, Senhor. E a Tua voz nos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que como boas ovelhas possamos viver a Tua palavra, Senhor, e fazer aquilo que nos é dito para fazer no nome do Senhor Jesus. Que como igreja possamos anunciar o evangelho àqueles que ainda não conhecem, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.